A segunda fase é quando ele está cheio. Quando não cabe mais nenhuma gota naquele copo. E a terceira fase, Thiago, é a fase do transbordo. É quando ele começa a transbordar. Se você continuar deixando a água cair, ele vai transbordar. Então, são 3 fases que você precisa prestar atenção. A fase de se encher, a fase de transformação e a fase do transbordo. E eu vou te explicar isso passo a passo para você entender que é exatamente isso que acontece na sua vida ou deveria estar acontecendo de forma consciente, de forma ativa, porque isso já acontece de forma passiva. Eu vou te explicar. Qual que é a forma passiva e muitos estão deixando a vida me levar? De forma passiva é quando você se enche de conteúdo do mundo, se enche de conteúdo da televisão, da internet, de opinião dos outros, você começa a se encher. E chega naquele copo e você tá cheio. Cheio do quê? De crenças negativas, de bloqueios, de paradigmas. Isso tem impedido você de prosperar. Isso tem impedido você de ser o primeiro milionário da sua família. Então você vem, começa a encher. Essa é a primeira fase. Qual é a segunda fase? A segunda fase é quando você está cheio, que começa o processo de transformação. Presta atenção. Quando você passa pelo processo de transformação, você vai para o transbordo. Então, se você não está fazendo isso de forma ativa, presta atenção no que eu estou te falando nessa manhã de 459. Se você não está fazendo isso de forma ativa, está fazendo isso de forma passiva. Então, a opinião dos outros, cuidar da vida dos outros, a televisão, a internet, começa a encher o seu copo. Encher o copo. Quando ele está cheio, ele passou pela fase de transformação. Um copo vazio, meio cheio, agora ele está cheio. Fase de transformação. Transformação no quê? Na sua forma de pensar. Ou positivo ou negativo. Depende da forma que você foi escolhida lá atrás. Como que você escolheu lá atrás. Quando você passa por essa transformação, você transborda. Mas, Thiago, como que eu transbordo coisa negativa? Vou te falar como você transborda coisa negativa. Quando você não faz o que precisa ser feito, quando você não ajuda outras pessoas, quando seu sorriso não cura ninguém, quando seu abraço não cura ninguém. Quando você xinga no trânsito, quando você não olha com olhos bons, quando você não consegue ajudar as outras pessoas, isso é o seu transbordo de forma negativa. Mas se você é alguém que está aqui, eu acredito nisso, você faz parte desse pelotão de transformação diária para transbordar na vida de outras pessoas, você tem que olhar para o seu copo e falar o seguinte, bora encher? Então, 459, os primeiros ml desse copo. Estou colocando aqui. Quando você sai daqui e conversa com algum amigo, você está transbordando. Quando você faz o boot, você está enchendo. Quando você faz curso, você começa a encher. Quando você auxilia outras pessoas, você vai enchendo. Então, passa pela essa primeira fase, que é a fase de encher. E aí, Titi? Você encheu, vai para a segunda fase, que é a fase onde você está cheio, que é a fase da transformação. Nessa fase da transformação é onde você começa a ajudar. E a terceira fase, que é a fase do transbordo. Então, você que está aqui, te convido mais uma vez a fazer parte desse pelotão, aponta para o QR Code, entra no grupo do WhatsApp para você receber o conteúdo, para encher o seu copo. Depois de encher o seu copo, você vai gerar uma transformação, ativa ou positiva, e aí sim, você vai transbordar. Você cria um segundo grupo do WhatsApp, coloca as pessoas que são importantes e começa a ajudar elas. Beleza? Bora tocar o terror na terra. Você que é PMF, coloca aí. Eu sou PMF, bora, TTT. Vamos chamar Pablo Marçal. E aí? Você pegar água para mim, por favor? E aí, seus PMFs? Faço uma penteadinha no cabelo aqui. Vai começar agora e os pássaros a cantar, já estão cantando. Já estão acelerados. Faça um excepcional dia. Aqui o dia começa às 4 da manhã. Aqui no horário de Angola, 4 da manhã o sol já está aparecendo. Só que quando dá 9 da manhã, é 5 horas da manhã aí. Nós estamos 4 horas à frente no fuso. Só para vocês lembrarem disso aqui, ó, quando você está com o globo na mão, tá vendo esses riscos aqui, ó? Cada risco desse aumenta 15, cada 15 graus desse aumenta 1 hora de fuso. Então, nós estamos no Brasil, e aí você está no Brasil, você vai contar 1, 2, 3, 4 horas, olha que legal, ó. Você está aqui no Brasil, aí tem um fuso, ó. 1, 2, 3, 4. Então, você chega bem aqui, ó, com 4 horas de diferença, né? Brasília está nesse fuso, 1, 2, 3, 4. Quando chega do 4, nós estamos aqui dentro, 4 horas de diferença. Então, cada quadrante desse é 1 hora de fuso, né? Rodando a Terra no sentido axial.
Façam todos um excepcional dia. Façam todos um excepcional dia. Tamo juntos até depois do fim. Hoje é um grande dia que o Senhor já fez e nele nós nos alegraremos. E aí eu falo de alegria, logo já conecta no próximo chave mental multimilenar, né, de sabedoria bíblica. Inclusive, toda vez que eu falar da Bíblia, alguns de vocês podem não acreditar nela, mas você não precisa ter uma religião para acreditar na Bíblia, porque ela é um livro de sabedoria multimilenar. É um livro comprovadamente em tudo que ele falou que ia fazer, né, já foi feito. Aquilo que está a ser feito está bem engatilhado e todos os gatilhos acionando, e aquilo que já aconteceu faz parte de uma história assustadora, que você pode colher muito fruto para sua casa, para os seus negócios, para a sua vida. Só lembra que a sua ignorância acerca de algum assunto é a sua distância em quilômetros daquilo que você nunca chegou perto. Então é uma grande possibilidade de você chegar perto da palavra e entender isso. Se você puder também pegar gelo para o meu dedo. Então, obrigado, Thiago. Então, o que acontece? Todos os dias você está aprendendo. Oi, de novo, eu sou PMF. Eu estou destravando, eu estou aprendendo. E eu gostaria que você não de forma nenhuma desperdiçar a sua vida. Você tem uma vida, mas a ignorância, o não gostar, a encheção de saco sua na vida é terrível. É muito terrível. O culto à tolice, escreve todo mundo assim, eu amo a sabedoria. Eu amo a sabedoria. E alguns de vocês estão ouvindo coisas tão simples, alguns estão chamando de coisas óbvias da vida que eu não conseguia ver. E aí, quando eu ouço o Pablo Marçal falando, eu consigo enxergar. Então, são essas obviedades. Se você colocar elas em linha, você vai explodir na vida. Explodir. Você está pronto para isso? Escreve aí, eu estou pronto. Desde o dia 1º, na verdade eu já estava uns 5 dias antes, né? Mas do dia 1º ao dia 14, eu estou dedicado em te fazer prosperar. Marçal, por quê? Porque eu estava vendo ali quanto que custa para furar o poço num novo lugar para edificar uma nova cidade aqui na África. E custa dinheiro. Marçal, você não tem dinheiro? Por que você mesmo não resolve seus problemas? É porque o problema não é só meu. E meu dinheiro, ele não resolve o problema do mundo. Mas se eu já estou investindo, mas se eu continuar a transformar mais pessoas e pessoas terem esse mesmo chamado nesses assuntos. Então, o que acontece? Eu tenho uma intenção aqui. A minha intenção é de fazer prosperar para que outros prosperem. Eu não conheço nenhum método mais poderoso. Ontem, por exemplo, na live, eu estava te ensinando sobre a base lógica natural e a base lógica do reino. E aí, como que foi? É muito importante que toda vez que você tiver uma clareza no seu cérebro, você dê aquele grito para mim. O grito do putz. Quando você tiver esses inputs, quando você tiver essas clarificações mentais, eu quero que você coloque o putz. Isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo. Alguns de vocês estão pegando tudo que eu estou falando só para vocês. Se vocês tiverem uma testemunha, essa testemunha ela vai ajudar você. E é isso que eu vou falar agora. Todo mundo que tem uma testemunha, essa pessoa toma cuidado com o que faz. Existem testemunhas do que aconteceu. Presta atenção. Existem 3 tipos de testemunha. Lembra que eu te falei da base lógica? A base lógica natural, você olha para todas as coisas, elas são tripartidas. Então eu quero todo mundo escrevendo. Escreve aí nos comentários do Instagram, do YouTube, desse tanto de página que está conectada ao mesmo tempo. Facebook, sei lá, é muita coisa. TikTok. Você vai escrever assim, ó. Presta atenção. Tríade. A palavra vai ser tríade. A base lógica da natureza é completamente em tríade, um tripé. Um animal claudicante, né, que tem 3 patas e anda em perfeição. O que é essa tríade da vida? Ela vai te mostrar toda a lógica de começo, meio e fim, passado, presente, futuro, altura, largura e profundidade. A tríade é isso: proto, eletro e neutro, Pai, Filho e Espírito Santo, alma, corpo e espírito. Tudo é tríade. A natureza é tridimensional. Entendeu?
Então, vamos pegar a tríade da testemunha. Então, o que nós vamos fazer hoje? A testemunha. Existem testemunhas do seu passado que ajudam a te bloquear como pessoa. Não sei se você sabe disso. As testemunhas do passado bloqueiam o seu agora. Por exemplo, às vezes você fez uma merda na vida. Essas testemunhas do passado vão ficar apontando o dedo para você. Às vezes você teve glória no passado. As testemunhas do passado vão cobrar essa glória. Isso vai te deixar muito deprimido, porque você não consegue trazer ela de volta de qualquer jeito. São as testemunhas do passado. Se você tiver muita testemunha do passado, você tem um problema na sua vida. Você falar que vai mudar, você fala, pelo testemunho que eu tenho a seu respeito, você nunca muda, você só fala. Toma cuidado com a testemunha do passado. Quem é o testemunho do presente? Aquele que não sabe do seu passado, não sabe do seu futuro, mas está desfrutando do seu lado e está te ajudando hoje. Mas é só para hoje, meu. E tem a terceira testemunha, que é a testemunha mais assustadora de todos os tempos. Chama Testemunhas do Futuro. Ah, se você pudesse ter só elas. As testemunhas do futuro são as pessoas que sabem o que você é no reino, sabem aonde você vai chegar, viram o futuro, tiveram a visão junto com você. Essas testemunhas são as mais poderosas de todas. E eu queria que você entendesse isso. Essas testemunhas vão mudar completamente o jogo. Essa testemunha de futuro, quando você pensar em desistir, ela do seu lado fala, você não vai desistir, sabe por quê? Você não vai desistir porque eu vi seu futuro. Quando você tem testemunhas do futuro, algo impressionante acontece na sua vida. Essa pessoa, como ela faz parte desse futuro, ela foi enviada do futuro para o agora. Pra você não voltar atrás. Eu te pergunto, quem são as testemunhas do futuro que andam com você? A maioria está aqui nos comentários, eu começar, ó. Não tenho. Quando eu falo para as pessoas, vai andar com gente nova, vai andar com gente diferente. Você sabe o que significa? Significa que você precisa deixar as testemunhas do passado, focar nas do presente e mirar com toda a sua energia nessas testemunhas do futuro. Pablo, eu não entendo muito bem quando você fala testemunha. No mundo jurídico, se alguém não consegue prova acerca de algum caso, você arruma uma testemunha. A testemunha serve como prova. Presta atenção. Testemunha serve como prova. Deixa eu só falar um negócio pro Thiago aqui. Mas liga para ela. Por favor. Obrigado. Então, o que acontece? As testemunhas, elas fizeram uma mensagem percorrer por 2000 anos. Talvez você não saiba o que significa 2000 anos ou nunca parou. Eu estou falando que você não sabe matematicamente. Mas você nunca entendeu a dimensão do que é um ser humano viver 20 vezes, 20 vidas para dar 2000 anos. Se você pegasse pessoas que vivem 100 anos, para chegar em 2000 seria 20 vidas. E uma vida para começar tem que terminar outra. 20 vezes voltando na Terra para dar 2000 anos. Levou quase 2000 anos ou 2000 anos para construir a maior maravilha que o ser humano já construiu, né? A coisa mais colossal, que é a muralha da China. Eu estive lá, corri meus 5 quilômetros lá na muralha da China. Então, aquela coisa colossal levou 2000 anos, gastou 30 trilhões, segundo o dinheiro de hoje, para fazer um negócio desse ao longo de 2000 anos. Você imagina 30 trilhões para fazer uma coisa magnífica daquela. Sabe o que acontece? Acontece uma coisa impressionante. Se você entender o testemunho, e o testemunho for passado correto, e o testemunho carregar o futuro, 2000 anos eles vão terminar de fazer o negócio, mas vai terminar. Olha que louco. O testemunho da mensagem do evangelho, vários que eram testemunhas morreram, mas não deixaram de levar o testemunho. Vários e vários de geração em geração. Então tem 2000 anos que o grande mestre Jesus pisa na terra. E aí 20 vidas depois chegou em você a mensagem. Chegou por causa do testemunho. Eu era um cara que era atendente de call center. Hoje eu sou um cara que atende 50 milhões de pessoas por mês. Por mês, no mundo inteiro.
Se você vier aqui comigo na África, você pira. Se você for comigo em vários países, você começa a ficar desorientado. Você fala, como que esse povo está te ouvindo? Não é só brasileiro, não. É português de Portugal. São nações que falam a língua portuguesa, nações que falam espanhol. É muita gente. Muito americano. No Ironman, um cara ficou caçando o Pablo Marçal por causa das camisetas, e ele falou, eu mudei minha vida lendo um livro desse cara em inglês. E ele falando inglês, falando com a minha equipe. Ele acabou não me achando lá no México, né, no Ironman. Mas o que você quer mostrar para mim, Marçal? A força do testemunho e o poder que tem nas testemunhas do futuro. As testemunhas do futuro são as pessoas que você precisa de encontrar. Então, já estou te dando a tarefa antecipada. Você, de forma antecipada, vai eleger as testemunhas do futuro. Gente que sabe o que você carrega, gente que conhece a sua potência, gente que é enviado do futuro para te não deixar desistir no agora. Marcelo, por que tudo que eu faço eu desisto? Porque você não tem testemunhas do futuro. Só isso. Se você já tiver as do passado vão falar o que para você? Se enxerga. Se enxerga, rapaz. O que você está falando? E esses tipos de testemunhas são as piores testemunhas que existem. São as piores. Porque elas podem te convencer que você já foi num grande lugar. Eu estava correndo com o Nésio anteontem, né? Na verdade, anteontem. E aí eu tava falando isso para ele. Ele falou, mas eu já mudei demais. Eu falei, esse é o começo do fim de um homem que estava em alta rotação e no progresso. Quando você acha que você melhorou demais. A diferença é que você acelerou mais rápido que alguém. Nunca melhorou demais. Porque se você se convencer que melhorou demais, você vai falar, vou te dar um descanso, umas férias. Meus filhos, eles jogam videogame uma vez por semana, por 1 hora, só no sábado. Parei eles aqui, nós estamos na casa de um amigo, e a mãe dessas crianças, a esposa desse amigo, falou, aqui tá liberado, eles estão de férias. Aí eu falei, empreendedor não tem férias. Empreendedor não tem férias. Segundo, videogame é só no sábado. Meu filho começa a chorar, eu falo para ele, fala em dia, você precisa... Ô, Carol, você precisa entender que você não tem férias e tem diretriz. E a diretriz é 1 hora no sábado. Aí ele chorou absurdo, arrumei uma atividade para ele no mundo real e falei, vá para lá. Marçal, por que você faz isso com seu filho? Escreve aí, empreendedor não tem férias. Férias é coisa de trabalhador. O empreendedor vive desfrutando, vive cheio de problema, mas ele sabe a hora que ele pode ir, ele viaja adoidado, ele pode fazer o que ele quer. Mas férias ele não tem. Não dá. O investidor vive de férias, diferente. O trabalhador tem 30 dias de férias, o empreendedor não tem, porque ele tem que estar conectado tecnologicamente no seu negócio, no mínimo, e o investidor vive no desfrute. São níveis, né? Anotem os 3 níveis, trabalhador, empreendedor e investidor. Na verdade, são 5, né? Você não faz nada na vida até você trabalhar. Provavelmente, né, numa nação que é esculhambada, a criança começa a trabalhar só com 20 anos, 18 a 20. Então, a primeira fase é nada, curtindo, depois trabalhando, depois empreendendo, se você der conta de subir de nível, depois investindo e depois fazendo o que você começou, nada de novo. E espero que quando você chegar na 5ª fase, você não dependa dos outros. Escreve assim, e não vou depender. Não dependerei. Então, observa bem o que eu estou te passando. Se você for uma pessoa, presta atenção, se você for uma pessoa que está a fim de prosperar, você vai achar testemunhas do futuro. Quem é a testemunha do futuro mais importante dos meus filhos? A Carol e o Pablo. Essas são as testemunhas mais poderosas que essas crianças têm. As testemunhas do futuro mais poderosas que esses meninos têm. Então, eu não afrouxo, não é para eles serem crianças educadas, é para eles cumprirem aquilo que o Senhor colocou. Se eles têm educação ou não, isso vai de acordo com o caráter deles. Eles dependem de mim na formação, mas depende muito mais da escolha. Porque você pode ensinar tudo esses meninos prestar. Mas eu sou testemunho do futuro. Eu falo para eles quem eles são, o que o Senhor chamou. Até uma testemunha do futuro vai mudar tudo. Eu te pergunto, escreve o nome agora aí na tela. Quem é a sua testemunha do futuro?
Marçal, eu não tenho. Errado. Você está errado, errou, e eu vou te ajudar. Pablo Marçal é uma testemunha sua do futuro. Mas você não tá comigo todo dia, uai. Só se você for doido, eu tô aqui todo dia, uai. Não, mas você não é de carne. Uai, como assim não sou? Sou igual o seu. Não, Marçal, mas eu não tenho seu WhatsApp. É só você pegar meu funcional e colocar no seu grupo. Me pode administrador, que eu ainda mando as coisas para você. O que é que eu não sou? Eu não tive todo dia ver, todo dia. O que é que você quer, moço? Eu queria estar pertinho de você, mas mais perto com a distância de uma tela. Chega a cara perto da tela aí. Nós estamos a quantos centímetros de distância? Marçal, não tô entendendo mais nada. Eu sou sua testemunha. Eu sei quem você é e eu sei mais sobre você do que você mesmo sabe sobre si. Dói, né, ouvir isso? Pois é. Isso é uma grande verdade. A testemunha no judiciário pode absolver ou pode condenar a pessoa. A testemunha no evangelho, em 20 vidas, né, uma vida após a outra, 2000 anos, trouxe o evangelho até nós. A escrita foi uma grande testemunha. Lá em Apocalipse fala das duas testemunhas que vão fazer os mesmos sinais do Antigo Testamento. Provavelmente as duas testemunhas estão do lado do trono de Deus, que são as oliveiras e os candelabros. Eles são Moisés e Elias. Vão fazer fogo cair do céu e parar de chover. Vão fazer fogo, vai fazer fogo cair do céu, parar de chover e fazer o mar ficar vermelho de novo, de sangue. Vão repetir as mesmas coisas do passado. Por isso, provavelmente, sejam esses dois. Não está escrito categoricamente que é isso. Mas cuidado com as testemunhas. Vou te falar uma coisa. Cuidado com as pessoas que estão te cercando, porque elas são testemunhas do que está acontecendo. Cuidado com as pessoas que você está transformando, porque elas são testemunhas. As pessoas que estão em volta. Quer saber qual a maior testemunha que eu tenho? A Carol. A Carol, a minha esposa, ela deve viver grilada comigo, porque eu tive uma visão a respeito dela, e eu sou testemunha do futuro dela, e eu vivo atormentando a alma dela. Atormentando, porque eu conheço o futuro dela. Eu te falo, você é testemunha do futuro de alguém, e alguém é sua testemunha do futuro? Eu já me pus aqui, eu sou sua testemunha do futuro. Se você me ouvir, vai aparecer todo dia que eu vi do futuro. Todo dia. Todo dia. Marçal se acha. Já te falei que quem vive perdido é que se acha. Quem tem certeza da sua identidade já se encontrou e não tem como se perder. Então eu não me acho. Eu tenho certeza de quem eu sou e para onde vou. Sei de onde vim, sei quem aqui me colocou. Sua declaração está completamente errada. Então vejamos o que está sendo construído aqui. Está sendo construído um negócio bem interessante. Você é alguém que está afim, né, de prosperar, e alguém está te dando uma cutucadinha falando, no futuro você é. Não sei se você viu no Stories, assista antes que saia. Deve ter saído já. Um trabalhador lá que faz tijolo na África. Eu falei para ele, eu te vi num carro de $100 mil. Eu não tô brincando, gente. Eu vi ele dirigindo feliz e próspero. Aí ele fez isso, ó. Não. Você errou na profecia. E aí eu dou uma tão violenta que todo mundo cai para trás. Até o trabalhador que menos tem compreensão e interpretação de texto caiu para trás. Eu falei, se você der uma semente na terra, a terra é testemunha do que você fez e ela vai devolver. Se você coloca um sêmen numa mulher, o útero dela é testemunha, ela vai devolver. O útero vai devolver. Se você planta uma ideia na cabeça da pessoa e essa pessoa acreditar, ou seja, a terra frutificar, ela vai devolver. Mas o contrário é totalmente verdadeiro. Pode acontecer de nada acontecer. Aí você perdeu o jogo. Vocês estão entendendo ou não? Então, ter essa testemunha é tudo. Ter o testemunho é tudo. Testemunha é uma pessoa. A declaração dela, registrada, torna-se o testemunho. Por que eu me interesso muito em você e em você prosperar? Não fique magoado. Não é sobre você. Líder tem que ouvir isso na lata e aprender desde cedo. Não estou fazendo por você. Eu estou fazendo para você virar testemunha e testemunho. Você vai ouvir o que eu estou te falando
E eu não faço por você diante de Deus, eu faço pelos seus filhos e faço pelos que vão destravar te ouvindo. Faço pelo legado que você vai construir. Porque se eu fizesse por você, ia ser um PTR. O que é PTR? Se vocês quiserem anotar, ponto de terminação de rede. Quando eu trabalhava na Oi, Brasil Telecom, todo problema de PTR era do PTR era sempre da companhia telefônica. Por exemplo, se você ligasse, eu fosse o atendente, e você falar assim, olha, eu estou com problema na minha linha, eu mando o técnico. Se o problema for até o PTR, que é um ponto onde termina a rede da Brasil Telecom, a gente pagava a Brasil Telecom. Agora, se esse técnico entra na sua casa, o PTR está funcionando, e daí para frente você puxou a extensão e o problema é dentro da sua rede, você paga. O que é um PTR? Quando a rede termina em você. Eu não sou um PTR, por isso que eu estou transbordando em você. E eu não quero que você seja um PTR, senão você vai gastar minha vida em vão. Ah, mas pelo menos eu mudei a minha. Não, eu sou uma grande rede. Sou uma grande rede do reino e eu não falo para PTR. Não falo para soldado. Soldado é a última linha da infantaria. Eu quero saber de falar é para quem é infinito. Por isso, acredito, mesmo você não acreditando em você, eu sou a testemunha do futuro, falando sobre o futuro para vocês, você fica chocado vendo um negócio desse. Então, presta bem atenção. O PTR, escreve todo mundo, eu não sou PTR. O que é não ser PTR? PTR é um ponto de terminação de rede. Escreve todo mundo aí, eu não sou PTR. Se eu não sou o PTR, o que eu sou? Me dá o nome técnico. Escreve assim, eu sou roteador. Escreve assim, eu sou roteador. Ser roteador vai mudar tudo. Ser roteador vai mudar completamente tudo. Porque eu mando o sinal para você, você roteia para quantos quiserem. Então, por exemplo, nós estamos aqui agora nessa live, olha a quantidade de milhares de pessoas em todas as redes aqui ao mesmo tempo. Tem dia que dá 20 mil de pico, 25 mil. Eu já falei numa live que bateu 1 milhão de pessoas. Assustador uma live. Imagina 1 milhão de pessoas querendo aprender algo. Me deixa transtornado. Então, eu sou um grande roteador que o tanto de gente que quiser conectar para explodir vai dar conta de pegar dados. Eu só te peço, não seja o final da linha. Você promete isso para mim? Toda vez que eu falar algo e gerar clareza dentro da sua cabeça, quando gerar luz, você vai falar, putz, o tanto de Z, aí ó, o tanto de Z mostra o nível de clareza. Se for um putz com um Z só, clareza no nível 1. 10 putz, nível 10. Você fala, não, agora eu destravei. Então, esse tal desse nível de clareza vai mudar tudo. Muda tudo na sua vida. Absolutamente tudo. Então, se eu sou um grande roteador e você não é PTR, essa mensagem vai explodir. Ninguém segura ela. Ninguém. Ninguém segura. Absolutamente. Então, esse é o grande desafio que eu quero trazer para vocês. Sejam roteadores. Escreve assim, eu sou um roteador do reino. Um roteador do reino é aquele roteador que aguenta a pressão, que recebe mensagens poderosas e roteia para quantos quiserem. Você imagina um tanto de gente querendo e o tanto de situação onde você coloca todas as suas fichas e fala, peraí, é isso que eu quero. Ô, Itamar, só um pouquinho, gente. Você não tá acordando às 4h59 para assistir a live, né? Até quando você vai continuar perdendo pro seu despertador? A partir de agora, para ser justo com todos os que acordam às 4h59 para assistir a live, você que não pegou os códigos antes do sol nascer, só terá disponível um pequeno trecho da live aqui no YouTube. Para você ter acesso ao conteúdo completo disponível a qualquer hora do dia, vai ter que cair para dentro do Clube 459.
Na vida é assim, se você não governa, você paga o preço. Mas fique tranquilo, a mensalidade do nosso clube é apenas R$ 45,90 para você estar junto com a gente aí a qualquer hora. É só cair para dentro do link que está na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e participar do clube. Quem tá aqui dentro não pode perder um único código. Tamo junto até depois do fim. Que propaganda é essa, rapaz? Vocês são rápidos demais. Eu levantei para dar um recado aqui urgente e aí já saiu a propaganda. Muito bom. Quem aí já faz parte aí? Fala, eu já sou 459. 459 tem acesso a coisas infinitas. Tem um negócio dentro do 459 que eu sugiro que você troque qualquer atividade que você esteja fazendo para assistir isso, que é as parábolas do reino. Tem 65 horas minha, mais ou menos, deve ter mais, de conteúdo falando das parábolas do reino, que foi uma das coisas que mais modificou minha mente, até hoje, na minha vida. Você consegue pegar mais água para mim, companheiro? Então, você pode ir lá, que você vai ficar assim, assombrado, lá dentro do 459. Lá tem uns eventos que não tem em lugar nenhum, tá lá dentro, guardado, tá? Mas esse é um dos mais poderosos que eu conheço, até hoje, assim, o que eu mais tenho apreço. Então, vamos continuar aqui com a questão das testemunhas. Um testemunho pode condenar uma pessoa e um testemunho pode inocentar essa pessoa. O excesso de testemunho contraditório pode invalidar o processo, ou viciar ele, pelo menos. E uma falta, né, pode gerar um transtorno, mas um testemunho que é verdadeiro pode inocentar ou condenar a pessoa. O que é isso? Se você, de fato, falar, eu sou um roteador, eu sou um testemunho do reino, eu sou uma testemunha do reino, e eu estou aqui falando para você isso, você vai mudar de vida. O que é a minha intenção? Que você faça isso com os outros. Né? Que você seja essa pessoa que esteja afim de fazer as coisas acontecerem. Então, se você é essa pessoa que está afim de fazer as coisas acontecerem, você pode se tornar testemunha. Você pode ser testemunha do seu amigo no casamento dele, você pode ser testemunha de alguém assinando um contrato, você pode ser testemunha em vários níveis. Vou te falar, seja testemunha do reino. Quando a pessoa entender algo sobre o reino, quem foi a testemunha? Você. Você não sabe o galardão que você vai ter. Existe uma recompensa para ser testemunha. Existe essa recompensa para ser testemunha. Então, aqui vai um grande alerta. Seja testemunha do reino. Tem até uma religião que fala testemunha de Jeová. O testemunho muda tudo. Você já viu algumas pessoas que testemunham mentiras contra alguém, depois elas acabam incriminadas? Tem um crime que chama falso testemunho. Então, tendo o crime de falso testemunho, tem gente que não avalia as besteiras que faz. Vai lá e comete uma merda. Falso testemunho contra os outros. Nunca vai ficar barato. Sempre vai ser revelado. Todas essas tretas. Todas. Consegue compreender ou não? Então, coloca algo no seu coração. Tiago Rocha, estou falando aqui da testemunha. Esse é bravo. Cara, você imagina, 2000 anos, os testemunhos de vida após vida. São 20 vidas, né? 2000 anos. Pensa num cara, na verdade dá mais de 40, né? Falar de gerações. Mas pensa em pessoas vivendo 100 anos, uma contando para outra. No final da vida de 100 anos, a pessoa conta, vem cá, deixa eu te contar um negócio. São 20 pessoas. O judeu faz isso no quintal de casa, né? A cultura deles é ensinar os filhos, contar a história das gerações para os filhos no beiral da porta de casa. Olha que massa. Ele tá lembrando que o jeito que o judeu faz com os filhos, né? As gerações são contadas e eles faziam isso sem escrita, inclusive. Era a tradição oral, era a tradição verbal, de testemunho em testemunho. Você vai ver o Pentateuco, ele era ensinado verbalmente. Não tinha escrita quando isso aconteceu. Olha que loucura. Então, turminha, seus reinantes, escreve todo assim, eu sou reinante. Escreve assim, ó, eu sou o general do reino. Vocês foram chamados para ser testemunhas. Agora nós vamos descobrir se a testemunha está falando a verdade. Traz aí quem é o próximo. Aí traz você aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Joana. Tá Joana aí, ó.
Vamos medir seu testemunho. Por que você não prosperou, Joana? Você não prosperou. Então, se você não prosperou, nós temos um problema com a senhora. Você não serve como testemunho. Porque o reino, o Senhor, ele libera a riqueza para todos. Aí o testemunho, presta atenção, você não está entendendo. Eu não te vi, André, com sabedoria. Cadê o testemunho de sabedoria? Aí eu não te vi você, Marcos, com o testemunho da cruz. E eu olho, e não vejo testemunho em você. Você não vive o lifestyle cristão. Porque religião é uma coisa, cristianismo nunca foi religião e nunca será. Igreja evangélica é religião, igreja católica é religião. Cristianismo é lifestyle, estilo de vida. Vamos todo mundo escrever isso para ninguém confundir? Então você conhece um cristão pelo seu testemunho. Se você for de outras religiões, uns 10% de vocês deve ser, satanista é 1%, aí ele revela, o diabo manda o WhatsApp, o que você está fazendo na live, meu filho? Sai daí. Sabe o que acontece? Pelo menos 90% de vocês são cristãos. Da religião que vocês são, eu nem quero saber. Mas eu sei de uma coisa, não dão testemunho de cristão. Vou explicar por quê. Porque o Senhor falou assim, ó, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome, em meu nome, em meu nome. Isso é testemunho. Teve um dia que uma senhora quis, né, alguém pôs a cabeça dela para orar, para ela andar na cadeira de roda. Eu, como cristão, vou negar a oração? Nunca vou fazer isso. Fui duramente criticado. Só que você tem que estar preparado porque eu vou falar. Enquanto eu orava, eu clamava para o Senhor, Senhor, me livra disso, pelo amor de Deus. Não me deixa fazer essa mulher levantar, não. Vai acabar com a minha vida isso aqui. Tava tremendo de medo de ver aquela mulher levantar. Por que você está fazendo isso? Você imagina o nível de ataque que eu ia sofrer se essa mulher levanta. Márcio, você não está pronto? Não estava. Eu vou assumir, não estava. Eu estava regando enquanto eu orava. E do outro lado, quem não entende o que está acontecendo, está lá. Olha lá, ele está querendo bancar o charlatão. E eu, charlatão? Eu sou um cristão, eu não nego oração nunca. Eu já orei, foi para 2 mortos. Aí você fala, e aí, ressuscitou? Graças a Deus ainda não. Mas vai ressuscitar. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora que o testemunho vai estar num nível tão violento que não vai ter morto que vai aguentar ter sossego perto de mim. Sabe o que acontece? Eu não sei se você entendeu o que eu falei. Mas um verdadeiro cristão, ele está pronto para orar. Porque isso é um testemunho do cristão. O verdadeiro cristão está pronto a toda hora a perdoar. O verdadeiro cristão está pronto para nem magoar. Se ele está debaixo de uma missão que é do Deus vivo, para que ele vai preocupar com isso? Ele não vai preocupar com nada disso. Então eu quero que vocês tenham esse lifestyle. Marcelo, eu nem vou da religião. Lifestyle, não preciso de religião. Marcelo, eu vou da religião X. Problema é seu, continue indo. Não estou nem aí também. Mas seja um testemunha. Seja testemunha de alguém que é um sacrifício vivo e agradável perante Deus. Isso vai mudar tudo. Isso vai dar uma leveza na sua vida que vai ser um absurdo. Absurdo. Então, o que nós temos que fazer acordando numa manhã dessa? Sermos testemunhas do reino. Sermos testemunha do evangelho. Ser testemunha em todos os níveis. Anota aí uma tarefinha. Descobrir todos os níveis de testemunha. Por quê? Testemunho é o fato, testemunha é a pessoa. Então, tem pessoalidade no sujeito. Quando eu sou chamado de testemunha. O testemunho é o relato do que a testemunha está fazendo. Fechou? Então você é um testemunho vivo. Escreve, sou um testemunho vivo. Minha vida, minha história, meus negócios. Vou te dar um exemplo. Vai acabar essa live aqui agora. Vou fazer o boot daqui a pouquinho. E vai entrar alguém dando um testemunho. Quem é essa pessoa? As que ficava assistindo igual você fica assistindo aqui, ó. Ficava aqui, tudo, pegando semente, eu já prometi, não só para o povo da África, mas para o Brasil e do mundo inteiro. Sempre a semente é de graça. O que passar da semente é cobrado. Sempre aprenda isso. A semente é de graça. Certa vez, eu ouvi uma história que mexeu muito comigo. As cidades pequenas sempre tem campeonato de tudo, né? Competição para quem tem o porco mais gordo, o cavalo mais bonito, mais rápido, os animais, as plantações, quem tem o maior milho, quem tem o milho que foi mais condecorado. E um dia, essa história, ela entrou no meu coração parecendo um tiro de fuzil. Uma fazenda de um senhor bem nobre ganhava todos os anos como o melhor milho. Essa história é fabulosa. E aí ninguém entendia, porque ninguém conseguia ganhar dele.
Ele foi estudar como é que o milho funciona. Se tiver milho ruim em volta da sua plantação, geralmente o seu milho é ruim. Por quê? Porque o pólen, a abelha vai pegando e vai trazendo para os outros. Quando ele percebeu isso, ele falou, milho é tão barato, a semente é tão barata, que para eu ter um milho bom, eu vou ter que dar a semente para os meus vizinhos. Olha que louco. Eu vou ter que dar a semente para os meus vizinhos. E aí, o que ele fazia? Todo ano, quando começava a época do plantio, ele pagava, ele comprava, ele ia com muito amor e dava semente para os vizinhos. O que acontecia? Ele só comprava semente boa e a fazenda dele ficava no meio do limite da extensão geográfica daquele município. Todas as fazendas em volta ficavam muito felizes de receber o milho dele. Todo ano o milho dele era o melhor. Ele, além de servir as pessoas, ele estava usando uma técnica. Ele estava transbordando a semente boa. Não sei se você já plantou igual eu, já plantei milho, já plantei soja. Você sabe o que acontece? Quando você põe semente barata, você tem que ver o desastre. Você tem que ver o desastre da plantação quando você compra semente barata. Então, vou dar uma economizada. Não economize em semente. Deus dá de graça semente, justamente para você nem errar nisso. O que acontece? Ele patrocinava a semente, todo mundo, e a dele sempre foi, e se ele continuar fazendo isso, sempre será o milho mais poderoso de todos da cidade, porque ele investiu em volta. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou fazendo o que esse semeador fez. Eu estou dando semente para todos vocês em volta de mim. Meu milho vai ser o mais cabuloso. E anota assim, ó, mais próspero é aquele que mais entrega semente. Então, se você der a semente, que é pequena parte de uma colheita, se você fizer semeadura na vida dos outros, mais você vai prosperar. Então, a prosperidade está ligada com o transbordo. Escreve isso. Nota esse driver mental. A prosperidade está ligada com o transbordo. Eu vou colocar aqui na tela, para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, olha aqui. Ontem a gente falou da base lógica natural. Talvez foram um dos melhores lives até hoje. E eu expliquei a base lógica natural e a base lógica do reino. Tudo que demora fica mais caro. Então você está pegando, ó, Deus dá semente ao que semeia. Eu te mostrei tudo nessa aula, então sempre hoje você vai pegar a aula de ontem. Então, pegando a aula de ontem, você vai imprimir isso aqui. Mas você não vai cobrar nada. Mas para quê, cara? Você já está pagando, acordando cedo, dando o seu maior ativo, que é atenção. Você está fazendo tarefa. Você não precisa não tem que cobrar. Você já vai sair do lugar. Então, você pode pegar aí. Você está nesse clube e o pau vai quebrar. Então, assim, quando passar esse movimento, você não vai achar mais esse lugar nenhum. Então, sugiro que você pegue. Entra no grupo do WhatsApp, tá, o QR Code, ou entre pablomarcal.com.br/códigos. Fechou? Faz só isso que está garantido o seu futuro e ninguém vai te encher o saco. Então, voltando aqui, ó. O testemunho. Você tem sido um bom testemunho de alguém digno e nobre para os seus filhos? Você tem sido um testemunho de alguém que é próspero? Você tem sido um testemunho de alguém que cuida do corpo, de alguém que cuida da alma, de alguém que cuida do espírito? Você tem dado esse testemunho? Essa é uma pergunta muito simples. Você tem dado esse testemunho, sim ou não? Essa é uma pergunta. Sim ou não? Coloca aí na tela. Não. Sim. Talvez não é quando responder um negócio desse. Tive um problema com meu filho ontem e ele ficou muito bravo comigo. E eu falei, chega aí, vamos trocar uma ideia. Sentei com ele e ele falou, o que o senhor quer? Eu quero saber o nome do sentimento que você tem. Aí ele virou e falou assim, é muita coisa para eu te falar. Eu falei assim, a coisa mais básica de alguém que tem inteligência emocional é só contar o nome do sentimento. E ele falou, mas é tanta coisa, é raiva misturada. Eu falei, não, elege o maior de todos. E ele ficou relutante, até que ele falou o nome do sentimento. Então, esse sentimento aí, ele está de acordo com a realidade? Aí ele falou, não tá. Eu falei, então, você está me achando chato, né? Você está me achando isso. Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é o motivo por trás de eu fazer isso que eu estou fazendo? Por causa do videogame, é só 1 hora por semana, no sábado. E aí ele chegou na casa dos outros e acha que os outros têm lei própria, que a lei da casa dos outros vai entrar na nossa. Lá, claro, cada casa tem a sua lei.
Mas para ele não tem aplicabilidade. O Código Civil sou eu. O Código Penal sou eu. Entende ou não? Meu filho é inimputável no Código Penal. Se ele cometer qualquer crime, ele não responde o crime no Código Penal. Então, eu sou o Código Penal dele. Olha que louco isso. Então, tendo a compreensão disso, é uma criança que está sendo muito bem treinada, porque eu sou testemunha do futuro dele. Eu não vou deixar filho meu fazer maluquice. Você entende o que eu estou falando ou não? Então, o que eu quero te pedir? Que você seja testemunha do seu filho. Que você seja testemunha dos seus amigos. Que você seja testemunha para milhares. Se você tiver afim de fazer o que eu faço, para milhões de pessoas. Esse testemunhal vai mudar tudo. Esse testemunhal é um absurdo. E ele tem um poder de mudar tudo. Escreve assim, ó. Eu sou uma testemunha viva. Eu sou uma testemunha viva. E o seu testemunho, ou testemunha viva, nunca vai morrer. Nunca vai morrer. E eu quero que você, no amanhã de hoje, já colocando pressão no sol, que você seja uma testemunha que transborda. Marçal, por que eu não prospero? Porque você não é testemunha, mas agora você vai ficar. Você mesmo é uma pessoa. Você é uma pessoa que vai ser testemunha de muitas outras. Eu sou sua testemunha. Vários de vocês eu nunca vi pessoalmente. Vai funcionar. Vai funcionar. Ontem eu falei aquele Colossenses 3:23, tudo que fizer, faça de todo o coração como para o Senhor e não para com os homens. Uma testemunha do reino não faz nada por homens. Faz para quem? Para Deus. Olha que interessante, quando você é tão seguidor de Jesus, que você pode bater no peito e falar o que Paulo falou em 1 Coríntios. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Paulo, em 1 Coríntios 11, fala o seguinte: vocês têm dificuldade de seguir Jesus? Imita o que eu estou fazendo. Né? Um reinete pode bater no peito igual o Paulo e falar: Marcelo, eu não sei, assim, é uma vida muito difícil ser cristão. Moço, me imita. Na hora que você não aguentar a minha imperfeição, vai lá e imita o Senhor. Imitar, testemunho. Interessante que em Atos 1:8 está escrito assim, ó, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, para tudo. Anotem, Atos dos Apóstolos 1:8. Se o Espírito Santo descer sobre você, você vai ser minha testemunha até os confins da terra. De novo, escreve, eu sou testemunha. Se você colocar isso na sua cabeça, bum! Quem são os discípulos? As testemunhas que Cristo teve aqui na terra. Os discípulos dos discípulos, testemunha dos discípulos, até chegar em mim e você, testemunho. Você é um testemunho muitas vezes que o evangelho é um negócio que é vergonhoso, porque isso é uma vergonha. Às vezes seu testemunho é tão forte que as pessoas falam, eu quero esse Jesus que esse cara tem, não é possível. Por quê? Porque seu testemunho é forte. Isso é forte. Isso é louco. Em 2 Timóteo 1:8 está escrito, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Está em Timóteo, é uma fala de Paulo. Apocalipse 12:11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Uau. Salmo 119:46, falarei dos teus testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. 1 João 5:11, este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. 1 João 1:2, a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o nosso Pai e com o nosso Filho Jesus Cristo. É muito forte, né?
João 15, 27. Vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Falou para os discípulos. 1 Coríntios 1, 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Apocalipse 1, 2. Que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quem é o que vence o mundo? 1 João 5. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Há 3 que dão testemunho, no final do versículo 8. O Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes. O Espírito, a água e o sangue. O sangue de Jesus, a água que flui dentro de você, o batismo e o Espírito Santo, que é o maior dos Espíritos. E João 18 fala, então você é rei, disse Pilatos, né? Jesus respondeu, se tu diz que eu sou rei, de fato, por essa razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Pronto, já sei porque tem gente que não ouve. Atos 10, 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. É muito forte, né? Escreve assim, ó. Eu sou o testemunho. Se o seu testemunho, já tem gente mudando de vida do seu lado. Já tem gente. Turma aí, equipe, preparem um testemunho que eu vou fazer o boot. E aí vocês colocam esse testemunho aí, entendeu? Tá aí na tela e faltam 27 dias pro pior ano da sua vida. Meu Deus. Prepara aí um testemunho que nós vamos fazer o boot. Muito bom estar com vocês, servir vocês mais um dia. Tamo junto, escreve aí. Tamo junto até depois do fim. TMJDF. É assim. Fecha os seus olhinhos e lá vamos nós. Fecha os olhinhos, tira a mãozinha do teclado. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, que não tem fim. Obrigado porque nós podemos hoje, né, ser chamados de suas testemunhas. E eu quero te pedir, Deus, aumente a testemunha, a quantidade de testemunhas e alavanque o nível de testemunho de todos. Que todos aqui tenham um testemunho de prosperidade. São PMF, foi o Senhor que chamou eles. São generais do reino, são dispenseiros da graça do Deus vivo. São testemunhas da sabedoria do alto. São testemunhas do seu favor. E esses testemunhos vão impactar milhões de pessoas. É por isso que eu estou aqui. E eu vejo essa cena, e ai daquele que se colocar contra essa cena. Essa pessoa vai ser tirada no meio do caminho. Que o Senhor possa nos fazer forte e corajosos. Eu quero que você mentalize. Você é uma testemunha poderosa, como aquelas do Antigo Testamento, com sinais e poderes e prodígios. Não viva sem isso, senão você vai perder a parte mais divertida da terra. Que o Senhor enche o seu coração de paz e que você veja agora a sua vida realmente num testemunho absurdo. Gente de toda a ordem, de todos os lugares, de qualquer tipo de religião vai te ouvir, porque você tem uma palavra de sabedoria monstruosa, que vem do alto. E coisas novas, códigos novos, que ninguém nunca ouviu. Você vai fazer esse download aí da eternidade. Abre o sorriso agora, esfrega suas mãos e tamo juntos. Até depois do fim. Como é bom estar junto. Parabéns por mais um dia. E eu quero que você não saia. Assista um testemunho. Coloca 2 hoje, ó, equipe. Coloca 2 testemunhos para essas pessoas assistirem. E tamo junto. E se tiver gente assistindo, põe mais testemunho. Hoje é um grande dia para vocês aprenderem sobre testemunho. Um beijo no seu coração e até daqui a pouco, que amanhã, menino, amanhã passa tão rápido. Amanhã nem existe, né? Mas em poucas horas, em 24 horas, eu tô aí de novo. À noite a gente se encontra às 19. Estamos no movimento. Dia 14 agora tem a virada de chave. E eu quero te chamar mesmo, com toda a pressão, pra você participar disso, né? Ao vivo,
e a cores presencial, cara a cara, no ginásio da Portuguesa. Quero saber quem vai. Coloca assim, tô dentro, em São Paulo. Ginásio da Portuguesa. Nós vamos colar ali o evento. Coloca primeiro aí o motion do evento, a virada de chave. Pode colocar ele agora e já coloca os testemunhais em seguida. Valeu? Beijo no seu coração. Comenta aí nessa última foto nossa aí. Essa última foto de hoje. Para vocês se encontrarem, fazer conexão também, compartilha. Sempre faça isso. Você é um transbordante, uma testemunha que transborda. Escreve assim, eu sou transbordante. Tamo juntos, até depois do fim. Segura o testemunho aí, deixa eu ver. Vou abrir a caixinha de perguntas para vocês agora. Eu me chamo Leandro.